Gente, que bom estar aqui, mais um dia que o Senhor fez. É sempre bom estar no domingo de manhã aqui. Normalmente eu venho à noite por causa da school. E eu sempre gosto, porque a gente começa já o nosso dia entregando a Ele a nossa força, as nossas palavras. Então é muito bom estar aqui junto. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra. Eu acho que essa é uma das palavras, assim, pessoalmente, da minha vida. Mas, como é da Bíblia, pode ser nossa, amém? Essa manhã. Como é a palavra de Deus, ela pode ser nossa essa manhã. Então, você pode abrir sua Bíblia em João 15, e nós vamos ler alguns versículos juntos, e nós vamos pensar nessa manhã a respeito ali dos últimos momentos, né, de Jesus antes da crucificação, e coisas muito importantes que ele nos ensinou ali com os seus discípulos. Então, você pode abrir João 15, e nós vamos ler juntos do versículo 13 até o versículo 16. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor, João 15, do 13 ao 16. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos agradecer ao Senhor? Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Nossa santa expectativa é que ela seja uma semente que caia sobre o nosso coração nessa manhã. Nós oramos para que a nossa mente e o nosso coração estejam agora aqui nesse lugar, disponíveis, acessíveis ao teu Espírito, Pai. Nós sabemos que a nossa fé é aumentada à medida que nós ouvimos a tua palavra. Pai, não há como nos parecermos com o Senhor, não há como seguirmos o Senhor sem estarmos abertos e, Deus, prontos a ouvir a Tua palavra. Por isso te pedimos nessa manhã que nós estejamos aqui. Tira da gente toda distração, toda mente dividida. Pai, nós cremos que o Teu Espírito nessa manhã há de nos vencer para que a nossa mente esteja aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá para a palavra? Meus amigos, eu quero pensar com vocês essa manhã, a partir do texto, esse que nós lemos, de João 15, a respeito de uma posição, de uma nova posição que o Evangelho nos coloca. O livro de Tiago, não precisa abrir, mas só para mencionar, o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai falar a respeito de que aqueles que se tornam amigos do mundo, eles são vistos como inimigos de Deus. Então, ele vai dizer assim, olha, aqueles que se envolvem com o mundo, aqueles que dão seu coração para o mundo, aqueles que entregam a sua vida para o mundo, eles se constituem inimigos de Deus. Ou seja, ele está nos dizendo que existe um tipo de amizade. E aí existe, de fato, uma amizade com o mundo, mas João 15 vai falar a respeito de uma amizade que o Evangelho nos propõe com Deus. Todos nós aqui nessa sala, nessa manhã, nós fomos criados para relacionamento, amém? E nós encontramos na nossa vida vários tipos de relacionamento. Então, o primeiro relacionamento que normalmente a gente conhece é aquele do núcleo familiar, não é? A gente já nasce tendo ali relações com pessoas, pai, mãe, irmão, tio, avó, independente de como é a sua, da onde você vem, qual a sua estrutura, todos nós fomos criados para relacionamento. E à medida que o tempo passa, nós vamos encontrando e nós vamos aprendendo todos os tipos de relacionamento que essa vida nos propõe. E um deles, meus irmãos, é o relacionamento de amizade.
É impossível o homem passar por esse mundo de forma saudável sem se relacionar com algum amigo, não é verdade? Tem gente que tem muitos amigos, mesmo que seja um negócio difícil. Amigo, gente, amigo. É um trem difícil, né? Porque tá difícil marcar café com um, que dirá com um monte, né? Eita, desafio. E aí tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muito amigo, aí eu vivo devendo a todo mundo. Mas tem gente que fala comigo, Vivian, assim, eu só tenho, 2 amigos. Eu acho isso bonito, gente, que é mais fácil você conservar 2, né? Do que um monte. Mas é impossível passar por essa terra sem a gente se relacionar em amizade com alguém. E quando isso não acontece, tem alguma coisa errada, né? A gente logo fala, eita, tem alguma coisa errada. Porque quem nós somos é construído também através do relacionamento de amizade. Nosso jeito, as características, nosso gosto, quanta coisa a gente não gostava e passa a gostar porque um amigo te apresentou, não é? A gente vai sendo construído também através do relacionamento de amizade. E a boa notícia é que o Evangelho também vai nos propor amizade. Romanos 5:10 vai dizer que antes nós éramos inimigos de Deus, que antes nós estávamos afastados, mas aí o nosso Cristo vai para aquela cruz e Ele faz o quê através da cruz? Abre um caminho para que eu e você possamos nos tornar amigos dele. Meus irmãos, várias religiões no mundo, agora mesmo, os seus seguidores precisam fazer sacrifícios para se relacionar com esse Deus. Mas no Evangelho nós vamos encontrar o nosso Deus se sacrificando para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. E isso nos diferencia de todas as religiões do mundo. Enquanto as outras religiões, esse Deus está esperando o sacrifício, no Evangelho, o nosso Cristo se sacrificou. E através desse sacrifício, um caminho foi aberto para que agora, como nós cantamos aqui, nós tenhamos paz com Deus. E não é só paz, esse pacote é completo. Agora, essa paz nos possibilita em sermos chamados amigos de Jesus. João 15, esse texto que nós lemos, a partir de João 13 até João 17, nós vamos encontrar, meus irmãos, uma sucessão de falas de Jesus para aqueles discípulos, e nós chamamos esse momento de o discurso de despedida. Se você olhar bem hoje, esse domingo no calendário litúrgico, nós chamamos de Domingo de Ramos. É aquela entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Nós vamos ver o povo gritando Hosana, Hosana, ao filho de Davi, ao filho de Deus. No calendário, hoje, na história, aconteceu isso. E aí a história vai se desenrolar e João 13 até o 17 é o que nós chamamos esse discurso de despedida. Então nós vamos encontrar, e eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, as últimas palavras de alguém que está indo para a morte, elas são extremamente valiosas. Nós precisamos dar atenção a esse discurso, porque muito da nossa fé, sabe, vem daí, desse discurso de Jesus, de João 13 até o 17, muito do alicerce da nossa fé. E aí, meus irmãos, nós sabemos que Jesus está ali com aqueles homens, e à medida que esse discurso vai se desenrolando na história, tem um grande momento. Esse discurso vai encontrar o seu ápice. E eu quero que você imagine essa cena comigo, de Jesus ali com aqueles homens, inclusive com Judas. Ele está ali com aqueles homens e ele começa a falar de coisas extremamente importantes. E aí, a certa altura, ele olha para aqueles homens e diz assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos. Porque tudo quanto eu conheci do Pai, eu tenho feito agora vocês também conhecerem. Meus irmãos, Jesus está sentado com homens que, se a gente voltar um pouco, nessa história, eram homens desconhecidos.
Jesus vai encontrando com cada um deles e vai chamando esses homens para o seguir, mas nós estamos falando de homens desconhecidos, homens que não eram confiáveis, homens que não tinham referência, mas que por causa do evangelho, meus irmãos, eles se tornaram dignos de confiança. Aqueles homens de desconhecidos agora passaram a ser chamados amigos de Jesus. A boa notícia do evangelho é que Deus deseja ser seu amigo. Deus precisa dessa amizade? Não. Deus não precisa. A Trindade, meus irmãos, ela é completa, é perfeita em relacionamento. Se nós precisamos de gente para suprir nossa necessidade social, Deus não precisa. Ele é completo nele mesmo, a Trindade é perfeita no seu relacionamento, mas ele sabia que quem ia precisar dessa amizade era eu e você. Deus não muda em nada se você for seu amigo dele ou não, mas nós mudamos à medida que nós nos relacionamos com ele. Você sabe que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, não é verdade? Salmo 23. Se você não conhece, você precisa rever o teu evangelho. Porque Salmo 23, depois do Salmo 91, eu junto, né? E junto com João 3... Aí, ó, todo mundo sabe. Não tem um santo crente nessa igreja que não saiba. E aí, Salmo 23, 1, diz o quê? Agora é a hora que eu bebo água. Calma, eu vou falar de novo. Vou abrir, que aí vai dar tempo certinho. O que diz o Salmo 23, 1? Pronto, deu certinho. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe que quando você vai pesquisar esse salmo um pouco mais profundamente, eu faço teologia, né? Então quando você vai fazer hermenêutica, para ficar bem chique, para dar aqui um tom melhor nessa pregação, para você sair daqui falando, meu Deus, que teóloga incrível. Você vai falar isso, né, gente? Tenho certeza. Meu Deus, segundo período, gente, mas já estou me achando. É assim mesmo. E aí, gente, quando você vai dar um zoom ali, nesse, sabe, olhar de uma forma ali, raiz da palavra, grego, que eu odeio, deixo sempre isso registrado toda vez que eu prego, você vai ver que o Senhor é o meu pastor. Você vai ver de uma forma mais profunda, o significado é Adonai, meu amigo íntimo, de nada tenho falta. E aí ele completa, se Adonai for o meu amigo, de nada eu terei falta. Eu não sei você, mas para mim esse texto fica ainda mais poderoso, porque ele está dizendo assim, se Adonai for o meu amigo, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho a ele, eu tenho tudo. E aí quando a gente pensa no Senhor é o meu pastor e nada me faltará, normalmente, meus irmãos, por a gente estar nesse mundo caído, um mundo que tem tanta necessidade, que exige tanta coisa da gente, é natural, não sei você, mas a minha mente é natural que eu pense, se Ele é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada porque Ele vai me dar o que eu preciso. E normalmente a gente está pensando que é em coisas, porque esse mundo é difícil. A gente está sempre com um boletim para pagar, a gente está sempre precisando de alguma coisa, a gente pensa o que é em coisa. Mas quando a gente olha esse salmo de uma forma mais profunda, ele está dizendo assim, se Adonai for o meu amigo, não é só amigo, íntimo, eu não tenho falta de nada. Porque me relacionar em amizade com Ele supre qualquer necessidade que eu possa ter. E essa, meus irmãos, é a beleza do Evangelho. Quando nós olhamos para João 15, e eu quero, nessa manhã, chamar a sua atenção e a minha atenção para algumas características que os amigos de Jesus precisam ter. E aí, gente, se a gente olhar com os olhos assim naturais dessa terra, e a gente pensa assim, o que é que define um amigo de Jesus? O que é que as pessoas veem que elas falam, uau, ali vai um amigo de Jesus? Se a gente olhar no padrão desse mundo, a gente vai pensar o quê? Uau, aquela pessoa ali tem um carrão. Aquele ali só pode ser amigo de Jesus, é assim com ele, ó. Eita, meu Deus, eu tô lá com
Nem vou falar Fusca, porque agora é chique, né, ter Fusca. Mas no meu tempo não era, gente. No meu tempo de criança, eu passei de todo o Fusca azul que alguém pode ter, todas as cores. E naquela época, Fusca azul era Fusca azul. Agora é chique, né, a gente ter Fusca. Mas se a gente olha com esse padrão humano, a gente olha e fala, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso. Então ela deve ser uma amiga de Jesus. Nossa, aquela pessoa tem bens, tem posse, aquela pessoa venceu na vida. Nossa, como aquela pessoa é inteligente. A gente olha nessa avaliação exterior e o mundo está achando que ser amigo de Jesus tem a ver com o nosso sucesso material, com o sucesso do nosso nome. Aí a gente olha para o Evangelho e a gente fala, não tem nada a ver com isso. As características, os padrões daqueles que se tornam amigos de Jesus, daqueles desconhecidos que agora começam a caminhar com Ele, meus irmãos, o padrão é completamente diferente. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 14, ele vai dizer assim, Jesus está falando para aqueles homens, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, nessa manhã, nós podemos afirmar que uma primeira característica, entre muitas que poderíamos enumerar, a primeira característica é que os amigos de Jesus são aqueles que obedecem a Ele. A obediência, meus irmãos, é o sim que eu e você damos para essa amizade. E aí fica mais profundo, porque vai além daquilo que eu falo, mas vai com o tipo de vida que eu começo a viver. A obediência é a nossa resposta de amor. Porque quando nós entendemos o que o Evangelho fez na minha vida e na sua vida, eu não tenho como responder de outro jeito, a não ser dizendo, ei Jesus, eu me rendo a tudo que você quer fazer com a minha vida. Eu me rendo agora aos padrões do reino de Deus e não mais aos padrões desse mundo. João 14, ele vai dizer assim, olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esses são o quê? Aqueles que me amam. Ou seja, ele está dizendo assim, aqueles que fazem do Evangelho seu padrão de vida e não só o seu discurso, esses são aqueles que me amam. Porque esses aprenderam uma vida de obediência. Meus irmãos, obediência é quando a gente entende que essa vida que a gente vive não é mais para a gente mesmo. Nós vivemos para alguém, e esse alguém se chama Jesus. Nós vivemos, meus irmãos, num padrão de vida que precisa glorificar o nome de Deus. 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para quê? Glória de Deus. Essa palavra glória, o significado dela é fama. Então ele está dizendo assim, tudo que você fizer precisa ser feito para a fama de Deus. Porque as pessoas vão olhar, meus irmãos, e elas vão glorificar a Deus pelo estilo de vida que eu e você abraçamos. Obediência, quando a gente olha no Antigo Testamento, ela é a palavra chamar, que significa ouvir e obedecer. Já no Novo Testamento, ela vai literalmente significar se submeter-se ao ouvir. E eu acho isso muito interessante, porque um dos princípios de amizade com Cristo são aqueles que ouvem. E aí ele está dizendo que obediência no seu significado mais profundo é aqueles que ouvem, mas agora eles vivem de acordo com aquilo que ouviram. Meus irmãos, quantos cultos nós já viemos na nossa vida? Quantas vezes lemos e lemos e lemos, mas a grande pergunta é, será que aquilo que eu e você temos ouvido tem transformado a nossa vida de dentro para fora? Será que tudo que temos ouvido não tem parado só no nosso conhecimento? A característica dos amigos de Jesus, desses desconhecidos que foram chamados de servos, mas agora são chamados de amigos, é que eles abraçaram a obediência como um estilo de vida.
E, meus irmãos, não é obediência segundo o benefício que eu vou ter, mas é obediência baseado no benefício que eu já tive. Eu não tinha paz com Deus, mas agora eu tenho. Então, a minha resposta vai ser: eu preciso obedecer esse homem que sabe liderar a minha vida melhor do que eu. Eu preciso obedecer esse evangelho, porque ao longo da história eu já vi que ele deu certo com muita gente. Eu preciso obedecer esse evangelho, porque o evangelho é a resposta para a minha vida, que esse mundo, meus irmãos, não pode dar. Meus irmãos, você pode pegar o homem mais rico desse mundo, o homem mais sábio desse mundo, ele não pode resolver o problema chamado salvação. Ele não pode. Quem tem dinheiro hoje e fala, eu vou comprar minha salvação, meus irmãos, não há nada nesse mundo caído que possa resolver o maior problema do homem. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos condenados à ira de Deus. E se nós não entendermos isso de forma profunda, o evangelho vai continuar sendo só um evento social na nossa vida e não uma mensagem que encarna no nosso coração, que encarna na nossa vida, que encarna em como eu penso, em como eu me comporto, naquilo que eu sinto. Se o mal, meus irmãos, é aquilo que alimenta a desobediência desse mundo. Sabe, uma vez eu ouvi o Coelho pregando sobre isso e parece que, sabe, meu Deus, é isso. E ele falou exatamente isso, ele falou assim, você sabe como o mal cresce nesse mundo? Você sabe? É através da desobediência. A desobediência é a matéria-prima que faz o mal ir se alastrando por esse mundo. Foi assim que começou lá no jardim. A desobediência alimenta o mal desse mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se a desobediência alimenta o mal desse mundo, meus irmãos, a obediência é o testemunho do evangelho nesse mundo. O tipo de vida que a gente vive testemunha a obediência que nós abraçamos. Sabe, meus irmãos, quando a gente abraça o evangelho, a gente compra uma briga, às vezes socialmente, com tudo que a gente está envolvido. Porque aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquele jeito que você pensava, você não pensa mais. E aí as pessoas ficam, meu Deus, mas você antes fazia. Aí você fala, agora eu não faço mais. Porque a gente abraça a obediência. Meus irmãos, e a gente vai precisar ser separado daquilo que o mundo hoje entende como padrão. Então, a primeira coisa é que os amigos de Jesus, eles abraçam uma vida de obediência. E nós vamos ver isso na vida daqueles homens que estavam ali sentados, ouvindo Cristo falar a respeito disso. Tirando João, meus irmãos, todos os outros morreram de martírio. Ou seja, eles abraçaram um nível de obediência que custou a sua própria vida. Não foi uma meia obediência, meus irmãos. Foi face a face com a morte. Não amaram a sua própria vida, mas eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foram testemunhas, meus irmãos, abraçaram uma vida de obediência. A segunda coisa, a segunda característica desses amigos de Jesus é que eles o conhecem. Os amigos de Jesus conhecem a Jesus. Olha comigo o versículo 15. Ele diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Meus irmãos, conhecer a Cristo é relacionar com Ele. E a gente fala isso aqui domingo após domingo, porque esse é o grande desafio. Relacionamento. A Trindade é relacionamento. Ele nos convida a relacionamento. E relacionamento é o princípio de conhecer. Como eu posso dizer que eu conheço alguém sem me relacionar com essa pessoa? Ao mesmo tempo, quando eu passo a me relacionar com essa pessoa, a gente conhece até o jeito de olhar, não é? Eu sou casada, vou fazer 17 anos de casada, 18 anos com meu marido. Gente, eu sei quando ele acorda, o jeito que ele dá bom dia, eu já sei como vai ser nosso dia, você sabe? Que a gente faz o quê? A gente conhece. A gente conhece aquela pessoa.
Eu tive que aprender muito, meus irmãos. Uma pura sanguínea, casado com um super fleumático. Eu falo que ele é o chefe dos fleumáticos, entendeu? Tá vindo assim, ó. Tá vindo uma tempestade para consumir Bragança. Ele vai dizer amém, vai dar tudo certo. Michael, você ganhou 1 milhão na loteria. Amém, que bom, que coisa boa. Michael, esse teto tá desabando. Ai, vai dar tudo certo. Gente, se eu cogitar que esse teto, eu já tô desesperado, já tô correndo, já tô vendo. E aí você junta essas pessoas, e é interessante que o relacionamento vai te levando a conhecer aquela pessoa. E aí eu que acordava de manhã dizendo, bom dia! Agora acordo, se ele está acordado, eu pego meu café. E aí, Maicon, tudo bem? Bem assim, tipo assim, naquele tom que não vai o quê? Deixar um fleumático mal já de manhã, né? Porque eu conheço. Mas é interessante que nesse conhecer, tem coisa que o Maicon fala que eu olho e digo, isso sou eu. Eu olho por quê? Relacionamento. A gente vai absorvendo quem aquela pessoa é, porque você passa a conhecer. Conhecer, meus irmãos, a Cristo. A Bíblia vai nos dizer que a eternidade é conhecer a Ele. Por quê? A gente se satisfaz com tão pouco agora. Por que um pouco que a gente conhece já enche, sabe, a nossa barriga? A gente fala, com esse conhecimento dá para ir até o fim. Se está dizendo que a eternidade, deixa eu te falar, não tem fim. Ou seja, o conhecimento a respeito de Deus não tem fim. Por isso nós precisamos ser pessoas gratas, porém insatisfeitas com o conhecimento que nós temos dele. Jesus, obrigada por tudo que eu sei até aqui, mas Jesus, eu sei que tem mais para conhecer do Senhor. Ei, Jesus, o que eu sei, já me fez ser uma eterna apaixonada por quem o Senhor é, mas eu sei que tem um pouco mais para conhecer nessa vida. Conhecer, meus irmãos, conhecer a Cristo precisa ser o alvo daqueles que desejam ser seus amigos. Não um conhecimento intelectual, não um conceito tão somente filosófico, mas aquele conhecimento que afeta quem nós somos. Não aquele conhecimento, meus irmãos, não aquele relacionamento que é baseado só em benefício. O que esse evangelho pode me dar? O que esse Jesus... E nós vamos ver, meus irmãos, um tempo onde as igrejas estão cheias, mas infelizmente, e eu falo isso com muita humildade, quem sou eu para trazer algum diagnóstico? Mas infelizmente, cheias de pessoas consumidoras do evangelho. Estou doente, então eu quero esse evangelho. Estou precisando de um carro, então eu vou para esse evangelho. Estou endividado, eu vou para esse evangelho. Quando, na verdade, meus irmãos, esse não é o tipo de conhecimento que os amigos de Jesus são chamados a viver. Você sabe que, antes de vir para cá, eu morava em Maceió. E aí, era interessante que o meu filho Samuel, ele faz terapia desde muito novinho, desde 2 anos, por causa do espectro autista. E aí eu lembro, gente, que foram, eu posso dizer aí facilmente, quase uns 3 anos, frequentando o mesmo prédio, que era onde Samuel fazia terapia, e eram 4 vezes na semana, toda manhã inteira. Então a gente chegava lá 8 da manhã, ou eu ou meu marido, e saímos de lá quase na hora do almoço. E em frente a esse prédio tinha uma padaria. Gente, eu era assim, carteirinha, né? Eu já sabia o nome até dos funcionários, porque eu vivia ali e às vezes ficava entediada e ia para a padaria. Nós liderávamos uma igreja lá, então... Quem lidera a igreja sabe, né? Você vive de conversa em conversa, de conversa em conversa, de conversa em conversa. E aí eu, muitas vezes, marcava conversas com alguém nessa padaria. E aí eu dizia assim, sabe o prédio tal? Em frente tem uma padaria. Eu era altamente consumidora dessa padaria, meus irmãos. Eu ia lá todo santo dia, até que um dia alguém me fez uma pergunta. Vívia, qual é o nome da padaria? Aí eu olhei e falei... Meu Deus, eu não sei o nome da padaria. Gente, eu entrei numa crise existencial. Eu falei, gente, eu vou nessa padaria todo santo dia. Eu consumo as coisas lá dentro. Eu sei o que eu mais gosto de comer lá dentro, mas eu não sei o nome da padaria. E na hora o Espírito Santo falou comigo, que às vezes é assim que a gente se comporta com o evangelho. Nome fala de quê? Identidade. Fala de você conhecer
quem eu conheço, quem eu sou íntimo, que eu não sei o nome? É óbvio que essa é a primeira característica, essa é a primeira informação que você vai ter a respeito de alguém. É o quê? O nome. E aí algo tão natural, meus irmãos, me fez entender algo tão espiritual, que é, às vezes nós estamos, como eu, consumindo aquela padaria. Eu vou para lá, eu consumo tudo que tem, eu marco a agenda com pessoas dentro dela, mas eu não faço ideia de qual que é o nome dela. Ou seja, a primeira informação que eu preciso ter com alguém que eu quero ser íntimo. E às vezes esse é o nosso comportamento com o Evangelho. Nós consumimos tudo que Ele pode nos dar. Todos os benefícios. Mas eu não conheço quem faz esse Evangelho realmente ser significativo, que se chama Cristo. Eu conheço aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode dar. Eu conheço a necessidade que eu tenho, então eu vou até esse Evangelho, mas eu não conheço Cristo. Eu me contento, sabe? Eu estou contente com o fato do benefício, mas eu não me importo. E isso, meus irmãos, às vezes não é consciente. Nós precisamos pregar para a gente, para que o Espírito sonde o nosso coração, para que a gente consiga, sabe, enxergar se de fato nós temos sentado nessa mesa de amigos de Jesus ou sentado na mesa dos consumidores do Evangelho. Meus irmãos, a característica dos amigos de Jesus é que, à medida que eles passam a conhecer Cristo, eles começam eles são transformados de dentro para fora. Por isso eu já comecei dizendo, não é segundo aquilo que ele conquistou nesse mundo, mas é por quem ele vai se tornando, à medida que ele conhece a Cristo. E quando Jesus está ali sentado com aqueles homens, e eu gosto muito, gente, de ler a Bíblia imaginando aqueles cenários. Eu estava essa semana vendo aquela série Casa de Davi, aí quando você vê, você fica mais empolgado, né? Porque mostra aqueles cenários ali. E aí, gente, Jesus está sentado com aqueles homens. Eu fico imaginando que toda vez que Jesus sentava com eles, devia gerar uma expectativa de o que vai vir agora. O que nós vamos aprender? Onde vamos ser repreendidos, mas aonde também vamos nos sentir amados. E aí Jesus está sentado com eles, e aí Jesus fala essa frase, que ela é tão emblemática para a nossa fé. Ele está sentado e diz assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos. Agora, eu chamo vocês de amigos. Porque agora, tudo que meu pai está fazendo e que eu sei, vocês também vão ficar sabendo. Ele está dizendo assim, agora vocês não... Servo vai ser sempre uma característica da igreja. Isso não muda. Não é porque você é amigo, agora você não é mais servo. Amém? Dá um amém aí, gente, que a gente vai continuar servindo, né? Amém. Você vai falar, agora eu sou amigo. Agora Deus falou que eu não sou mais servo. Então tudo que tem para servir eu não sirvo mais. Agora eu sou amigo. Não, a gente continua sendo servo, óbvio. Quem é amigo abraça o serviço. E aí ele está sentado, ele fala assim, olha, agora, o que meu pai está fazendo, eu vou deixar vocês conhecerem. Ou seja, se o servo, meus irmãos, ele trabalha por demanda, tão somente, sem entendimento, os amigos de Jesus são aqueles que vão compreender o que o pai está fazendo. São aqueles que vão viver segundo o padrão de Jesus. E ele dizia, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. São aqueles que vão se envolver, que vão se mover, que vão se movimentar, segundo aquilo que é princípio de amizade. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. Para você se relacionar com alguém, meus irmãos, para você conhecer, você precisa ouvir, você precisa ver. Você precisa ter relacionamento. E é interessante, meus irmãos, que Jesus vai sentar com aqueles homens e ele vai, sabe, é como se ele desse um upgrade nesse relacionamento. Ele vai dizer assim, olha, vocês que eram servos de desconhecidos, vocês se tornaram servos, mas agora eu estou aqui dizendo para vocês que depois de 3 anos caminhando comigo, esse evangelho sendo pregado para vocês e tendo esse efeito de dentro para fora, de desconhecidos, agora vocês são chamados amigos de Jesus. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu acho que eu ia assim falar, meu Deus, eu alcancei o maior título que alguém pode ter nessa vida.
Tem tanta gente, meus irmãos, correndo atrás de tantos títulos nessa terra. E eu fico imaginando que aqueles homens alcançaram o maior título que alguém pode ter. Amigo de Jesus. Ei, o que Jesus está fazendo agora a gente vai poder saber também. Ei, Abraão foi chamado amigo de Jesus. Aqueles homens agora também são chamados amigos de Jesus. Ei, Moisés foi chamado amigo de Jesus. Tanto é que quando o povo de Israel estava passando por aqueles perrengues todos, ali em Números, Deus vai falar, olha, com vocês eu falo através de sonho, eu uso pessoas, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Isso é coisa de amigo. Amigo. Tantos homens na Bíblia, meus irmãos, foram chamados amigos de Jesus. E agora, aqueles homens sentados diante de Jesus também são chamados seus amigos. Um homem que também foi chamado amigo de Jesus foi Noé. Noé estava vivendo um tempo, meus irmãos, que nós podemos, tem muita equivalência com o nível de sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade, meus irmãos, vivendo a sua vida, vivendo nos seus pecados, um mundo que não queria paz com Deus, mas aí um homem se levanta naquela geração. E aquele homem se levanta e é chamado de amigo de Jesus. Meus irmãos, com certeza, naquele tempo, que não é diferente do tempo de hoje, nós temos muitas vozes falando na geração de Noé. Tem muito barulho, tem muita coisa acontecendo, mas os amigos de Deus, meus irmãos, eles conseguem discernir a voz de Deus no maior barulho que esteja fazendo. A sociedade daquele tempo, o pecado daquele tempo era tão grande que ofendeu a Deus de uma forma que consumiu. E aí, meus irmãos, naquela geração, nós vemos um homem comum, como eu e você, que tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. Uma geração, meus irmãos, consumida pelo pecado, mas nós vemos um homem naquela geração ser chamado amigo de Deus. A Bíblia, em Mateus 24, vai dizer que no fim dos tempos, os dias vão se parecer como os dias de Noé. E aí ele vai dizer assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo assim, nos últimos dias, nós vamos ver o mundo muito parecido com os dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo sua vida, elas vão virar as costas para Deus, elas querem, elas continuam sendo inimigos de Deus. Mas na geração de Noé, Noé se levantou e disse, ei Deus, você pode falar que você tem um amigo aqui. Se a nossa geração, meus irmãos, o fim dos dias, e nós cremos que estamos nele, vai se parecer com os dias de Noé, a minha pergunta para a gente nessa manhã é, quem serão os amigos de Deus nessa geração? Quem serão aqueles, meus irmãos, que vão se levantar e dizer, ei Deus, você pode falar que no meio de uma geração tão barulhenta, uma geração que tem virado as costas para Deus, você pode falar que aqui você tem um amigo para te ouvir. Se os últimos dias vão se parecer, meus irmãos, com os dias de Noé, na iniquidade, no pecado, eles também vão se parecer, porque em toda geração Deus tem os seus. Em toda geração Deus tem os seus amigos. E a minha pergunta para você nessa manhã e para mim nessa manhã é, será que Jesus pode achar nessa casa amigos dele? Homens e mulheres envolvidos com a fama de Jesus. Homens e mulheres que têm ouvidos para ouvir. Homens e mulheres que abraçam a obediência. Homens e mulheres que conhecem a Ele, mas prosseguem em conhecer a Ele. Meus irmãos, muita coisa inquieta o meu espírito. Uma delas é saber
que no último censo de IBGE nós somos 70 milhões de crentes em Jesus no Brasil. O que deveria ser motivo de festa e dizer, uau, somos 70 milhões de crentes, eu confesso que às vezes é um motivo de inquietação para o nosso espírito, porque a pergunta é, o que seria do Brasil se fossem 70 milhões de amigos de Jesus? E isso muda tudo. O que seria, meus irmãos, de quando nós falamos sobre missões no mundo, o que seria de 70 milhões de amigos de Jesus se levantando aqui no Brasil? O que seria da injustiça social que nós vemos no nosso Brasil? O que seria se fôssemos 70 milhões de amigos de Jesus? O que seria dos orfanatos cheios de crianças esperando por adoção se levantassem 70 milhões de amigos de Jesus? O que diríamos de lugares agora de extrema miséria e pobreza, pessoas clamando por justiça, se se levantassem 70 milhões de amigos de Jesus? Você consegue perceber que o censo do IBGE está cheio de gente que só faz parte do censo? Eu vivi, meus irmãos, eu tenho 39 anos, nasci na igreja, cresci na igreja. Eu falo que esse é meu testemunho, né? Que é cresci na igreja. Eu vivi para ver que hoje nós temos evangélicos que são, como antigamente, como que fala? São não praticantes. Evangélicos não praticantes. Eu vivi para ver isso. Você já ouviu isso? Só eu, gente, que eu vi? Amém. Obrigada, gente. Vamos não me deixar sozinha nessa informação. Eu vivi para ver 70 milhões, chegarmos a 70 milhões. Existe agora um censo, né, uma discussão que muito em breve nós seremos um país que a maior porcentagem vai ser de evangélicos. Eu não sei se nós temos motivo para comemorar. Ou se esse número precisa vir como, sabe, um senso assim de espírito. Fala comigo. Ei, Espírito, traz um diagnóstico sobre o meu coração. Será que nós temos sido, de fato, uma geração de amigos de Jesus? Ou só consumidores? Ou só um número no IBGE? E por fim, meus irmãos, João 15 vai nos dizer que os amigos de Jesus são aqueles que dão fruto. 1 João, você não precisa abrir, mas no capítulo 1, João vai escrever, e ele vai dizer assim, ele está escrevendo para pessoas que não estiveram ali pessoalmente com Jesus, mas ele vai escrever e vai dizer assim, olha, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós apalpamos, aquilo que ouvimos, aquele a quem tocamos, é sobre esse que eu anuncio a vocês. Ver, ouvir, tocar, isso são princípios de relacionamento, meus irmãos. Nós não vimos com os nossos olhos, nós não tocamos com os nossos olhos, mas através do Espírito, meus irmãos, nós temos acesso a esse relacionamento com Ele. Através do Espírito, meus irmãos, nós podemos viver, meus irmãos, em um profundo relacionamento que vai nos fazer ouvir, vai nos fazer ver, vai nos fazer tocar. E aí ele vai dizer assim, que os amigos de Jesus são aqueles que vão dar fruto. Mas eles vão dar fruto a partir do lugar correto. Mateus 7 vai falar sobre um tipo de gente que um dia vai estar diante de Deus. E Deus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Mas ele vai dizer assim, ei, mas nós profetizamos, nós curamos, a gente foi na igreja, eu fazia parte do ministério, eu tocava, eu pregava. E ele vai dizer assim, eu não conheço vocês. Meus irmãos, ele está falando isso, sabe para quem? Para crente. Eles deviam de estar nesses 70 milhões ali do IBGE. Quando o censo bateu lá, ele falou, não, eu sou crente de Jesus. Eu toco, eu canto, eu faço, eu prego, eu sou voluntário, eu faço coisas para Deus. E, meus irmãos,
Deus vai olhar para essa pessoa. Você consegue perceber como isso é sério? Deus vai olhar nos olhos, sabe aquele olhar que a gente canta e a gente espera tanto ver? Meus irmãos, se eu for o homem de Mateus 7, eu não quero ver, não. Porque esse mesmo olhar que a gente canta e a gente anseia um dia encontrar, vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: ei, eu não te conheço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os amigos de Jesus se relacionam com Ele. Mas há um tipo de crente que se relaciona com o dom, que se relaciona com o ministério, que se relaciona com aquilo que é visto, mas não se relaciona com Ele. Meus irmãos, não há, desde o ateu até o crente de IBGE, até você, que é um amigo de Jesus legítimo, todos nós um dia estaremos diante desse olhar. E eu não sei você, mas eu espero que seja quando João está ali na ilha de Patmos e vê o Cristo. Agora, ele tinha visto, meus irmãos, ele tinha visto aquele Cristo morrer, viu ele ressuscitar, caminhou com ele 3 anos, e quando ele encontra, ele vê aquele Cristo ali de Apocalipse, o Cordeiro vitorioso. Ele olha e diz assim, imagino eu: ei, amigo, que saudade. Uau, amigo. Amigo, que bom te ver de novo. Ei, amigo, eu me lembro do dia que você estava sentado comigo e disse: ei, João, eu não te chamo mais de servo, mas agora, João, eu tenho te chamado de amigo. Ei, que saudade. Eu quero ser como um discípulo, meus irmãos, e não como aquele homem de Mateus 7, estar diante daquele olhar e ouvir: ei, Vivian, eu não te conheço. Mas Jesus, o pessoal falava que eu pregava bem. Aí Jesus: é mesmo? Você pregava porque era graça e misericórdia minha, porque a minha palavra ela vai ter efeito sobre as pessoas, mas não é sobre você. Mas Jesus, eu fiz missões. Jesus, olha, eu viajei para tanto lugar. Jesus, eu plantei igreja no sertão. É mesmo, Vivian? Você fez isso? Você se relacionou com dom, você se relacionou com ministério, você se relacionou com os frutos que são visíveis, mas você não se relacionou comigo. Meus irmãos, o conceito de amizade que Jesus desafia para mim e para você é que agora esses crentes em Jesus vão se vestir dessa identidade de antes desconhecidos, mas agora amigos de Jesus. O que Jesus propõe para mim e para você nessa manhã, e aquilo que Jesus ele propôs para aqueles homens ali em João 15, é que eles entendam que agora, quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós nos relacionamos com esse Evangelho, nós agora vestimos uma nova identidade. E essa identidade é: antes eu era um inimigo da cruz. Antes eu não tinha paz com Deus, mas por causa do sacrifício da cruz, um caminho foi aberto. E esse caminho não é só para a salvação da minha alma, mas é para que eu possa sentar na mesa e ser chamado amigo de Jesus. E essa, meus irmãos, é a maior identidade da igreja nesse tempo. João 15 vai dizer: ei, vocês vão dar frutos, e esses frutos vão permanecer. Frutos gerados a partir de relacionamento. Frutos gerados a partir de uma igreja que entende que nós somos uma grande companhia de amigos de Jesus. Se para o homem administrar mais de 2 amizades é difícil, para o Cristo, ele pode ser amigo de milhões de pessoas intensamente, assim como a gente consegue ser de uma pessoa. Ele propõe amizade com essa igreja. Ele tira a distância que o pecado causou entre a gente e Deus. A cruz agora encurta essa distância. Ele diz: ei, antes vocês eram desconhecidos. Antes vocês não eram pessoas confiáveis. Mas agora, por causa do Evangelho, por causa da obra da cruz, vocês podem ser chamados amigos de Jesus. E um dia, meus irmãos, esse dia há de chegar, em que os nossos olhos vão encontrar com o dele, e que haja
expectativa do nosso coração de encontrar aquele que os nossos olhos ainda não viram, mas que é extremamente íntimo para a gente. Quando nós encontrarmos com Ele, meus irmãos, nós vamos encontrar, não como encontra, sabe, um Deus todo-poderoso, mas, ei, estamos encontrando o nosso amigo, estamos chegando em casa. É como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha e vê os céus abertos. Aquelas pedras nem doíam mais, porque os olhos dele estavam fixos em Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Estevão tem uma visão do Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Jesus fica de pé para receber um amigo em casa. É assim que a gente recebe as pessoas, não é? Quando chega alguém, a gente fica de pé, a gente dá um abraço e fala: que bom que você chegou aqui em casa. É assim que Jesus encontra Estevão. Ele fica de pé e eu imagino ele olhando e dizendo: ei, amigo, você chegou em casa. Ei, amigo, essas pedras nem doem mais, né? Porque você está olhando para mim, para o seu amigo, aquele que você amou durante toda a sua vida, toda a nossa vida. Meus irmãos, existe amizade sendo proposta para mim e para você nessa manhã. Antes desconhecidos, mas agora amigos de Jesus. Eu quero terminar essa palavra mencionando para vocês um dos lugares que é mais emblemático na Bíblia a respeito de amigos de Jesus. Estava na conferência de mulheres, eu falei sobre esse lugar sempre me persegue, mas é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Você sabe que Betânia, que é esse vilarejo, esse povoado, é um lugarzinho pequeno. Você sabe que existem algumas traduções para essa palavra Betânia, mas uma delas é casa de aflição. Eu não sei você, meus irmãos, mas uma casa de aflição é um bom lugar para Jesus entrar. E agora, esse lugar que era conhecido como casa de aflição, pelos séculos e séculos tem sido conhecido como uma casa de amigos de Jesus. A nossa geração, meus irmãos, é uma geração aflita. A nossa geração é uma geração de muitas dores. A nossa geração é uma geração fadigada, cansada. É uma geração cheia de cicatrizes. Outras nem ainda cicatrizes, são dores abertas no nosso peito. Casa de aflição é um bom lugar para Jesus entrar e no final dizer: ei, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Vamos ficar de pé nessa manhã e vamos orar juntos ao Senhor? Nós estamos caminhando essa semana, meus irmãos, no calendário litúrgico, no próximo final de semana. Toda essa obra que possibilitou que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus foi feita. Esse domingo, que é aquele domingo emblemático ali da entrada triunfal de Jesus, é um bom dia para nós refletirmos qual é o tipo de evangelho que nós temos vivido. Se nós amamos o nosso amigo simplesmente por quem ele é, por quem Cristo é, era isso que ele amava Betânia, porque ali ele encontrava amigos que o amavam por quem ele era. Ele podia sentar, podia comer. 3 vezes na Bíblia a gente vê mencionando Jesus passando por Betânia. Betânia era um lugar onde Jesus gostava de estar. Será que Jesus gosta de estar na nossa casa? Será que Ele é bem-vindo, honrado na nossa casa? Meus irmãos, enquanto eu estava orando por essa palavra hoje de manhã, eu senti muito forte no meu espírito de que muitos aqui nessa casa, nessa manhã,
E eu ouvi muito claramente, e você pode julgar essa palavra, mas eu ouvi muito a respeito dos homens enquanto eu orava. Sobre homens que desejam se posicionar, sobre homens que querem ser bons pais, bons maridos, bons líderes da sua casa. Mas eu também senti o Espírito nos dizendo: se vocês forem amigos de Jesus, o ambiente da sua casa vai ser transformado. Se vocês se levantarem como homens, sabe? Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés foi chamado amigo de Deus. Noé foi chamado amigo de Deus. Aqueles homens, aqueles discípulos sentados ali foram chamados amigos de Deus. E isso mudou a história deles para sempre. Talvez a sua aflição de alma seja porque você precisa vestir essa identidade agora de filho, de amigo de Deus. Amigo de Deus, liderando a sua casa. Um amigo de Deus que discipula filhos. Um amigo de Deus que tem empresa. Um amigo de Deus que vem para a igreja. Um amigo de Deus que lidera DNA. Um amigo de Deus que é amigo das pessoas. Um amigo de Deus que é esposo. Um amigo de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. Enquanto nós vamos adorar o Senhor aqui de cima, você vai adorar aí de baixo. E nós vamos nessa manhã juntos sentarmos à mesa e a gente pode ouvir Jesus nos dizendo: ei, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Tem muito mais para você conhecer sobre mim.